Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. E aí, dá-se o tema da nossa live de hoje, né? Que são as perspectivas futuras do tratamento da escoliose. Ele é livre docente, professor da Unifesp, da Faculdade de Medicina do ABC. Então, vocês vão aproveitar muito aí o conhecimento do Dr. Luciano. De prontidão, gostaria de agradecer você ter aceito prontamente os nossos convites aqui dos nossos eventos, né? Participou do nosso primeiro simpósio sul-americano de escoliose nesse ano. Então, queria agradecer, muito obrigado pela sua presença, Luciano. Rodrigo, eu queria te agradecer. Eu acho que o trabalho que você está fazendo é um trabalho muito importante na escoliose, que é a conscientização da população, de quem tem escoliose. Isso é extremamente importante. Esse é um trabalho que tem na Sociedade Escoliose Research Society, que ele faz um trabalho com a população, com as crianças que têm escoliose e também com as crianças, de avaliar, de realmente você pegar precocemente deformidades que não evoluam para casos cirúrgicos, né? Então, esse trabalho, eu acho que está fazendo como o conta-gota, né? Que nem a vacina TRIP, sabe? O conta-gota. Isso é importante porque vai criando na população, nas crianças, a necessidade de procurar uma avaliação, de entender que você tem várias formas de tratar a escoliose. Colete não é tudo igual, eu vejo os seus coletes realmente bem específicos e que numa nova geração, na última geração de coletes, porque eu falo para as mães, assim, eu vejo seus coletes e assim, aqueles coletes grandes que machucam tudo, hoje já tem coletes novos que você utiliza, que você faz, tem exercícios novos também, tem vários mitos que eu vejo você desmistificando, como natação nada de costa, não sei o que, faz RPG, você mostrando que tem coisa mais atual. Então, parabéns aí pelo seu trabalho que você tem feito. Legal, muito obrigado. Realmente a ideia é exatamente essa, fazer um trabalho de formiguinha, conscientizando com bases científicas, né, de uma forma mais forte. Então, a nossa ideia aqui é trazer realmente pessoas que estão muito alinhadas com a ciência, por isso que o seu nome de cara, ele apareceu. Mas antes da gente falar um pouquinho do nosso tema, né, de hoje, que é um tema, assim, um tema até épico, assim, de falar tentar prever um pouco do que vai acontecer no futuro, né, uma coisa até complexa. Mas, Luciano, eu queria que você nos contasse, tem muita gente que ainda não te conhece, assim, aqui nas redes sociais, no YouTube, queria que você contasse um pouco como que você chegou no tratamento da escoliose, contar um pouquinho do seu caminho, da sua trajetória. Eu sei que é longa, mas nós estamos aqui para isso. Então, eu vou começar, então. Eu formei em 96, eu formei na PUC, daí eu fui fazer residência na Escola Paulista, fiz coluna lá com o Dr. Eduardo Puertas, e fiquei lá na escola algum tempo. Depois, estava montando o serviço na Faculdade de Medicina do ABC, eu tive a felicidade de pegar o início, montar um serviço. A gente começou com uma cirurgia por semana, e a gente hoje faz 20, 30 cirurgias mês. Já formei na faculdade 43 cirurgiões de coluna, isso é uma coisa que me alegra muito. Também eu trilhei nesse caminho todo, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado e fiz recentemente a minha livre docência na Escola Paulista. Publiquei 107 artigos em revistas científicas nacionais e internacionais, formei 30 mestres, doutores e 18 capítulos de livros, escrevi um livro agora, Doenças da Coluna pelo Einstein, tá? E em relação à minha experiência internacional, eu fiquei na Cleveland Clinic, fiquei 6 meses na Cleveland Clinic, depois eu fiquei com o professor Lenk, lá em St. Louis, há muito tempo atrás, 15 anos atrás, eu acho que ele já era bem famoso, mas hoje ele é um ícone, né? Fiquei com ele, fiquei 3 meses com ele. Depois eu voltei e fiquei
quase 10 meses no Thomas Jefferson University, em 2010. Eu fiquei com grandes nomes, que é o Vaccaro, que todo mundo que faz coluna conhece, o Todd Albert, que era o chairman, hoje é o chairman do Special Surgery, um cara sensacional. Então, eu aliei um pouco a experiência internacional com uma experiência de acadêmica, de publicação. Na minha opinião, assim, o que eu falo para todos os residentes, assim, que eu formo, quando você está inserido no meio acadêmico, não necessariamente o objetivo seu é ser professor, você querer trilhar a sua carreira acadêmica, mas você entender um trabalho científico, você entender a área acadêmica, saber avaliar bem um trabalho, publicar, te dá uma experiência de quando chega a indústria e quando chega algum tratamento novo, você ter os critérios para poder avaliar com bastante clareza se esse tratamento é efetivo ou não. Eu acho que quando a gente não tem essa formação acadêmica, muitas vezes você fica à mercê de opiniões de um, de outro, se é bom, se é ruim. Quando você está inserido nisso, você consegue, sabe, filtrar melhor as informações e te ajuda muito nas decisões, né? Eu sei que você também tem um lado acadêmico importante, forte aí, Rodrigo, e isso é importante aí até para você tratar seus pacientes, porque você sempre se atualizando, você pode sempre dar o melhor para os seus pacientes. Isso é extremamente importante. Eu concordo, eu acho que tem uma linha muito atual e que não tem volta, que é a da medicina baseada em evidência, né, prática baseada em evidência, que realmente é tentar fazer com que a ciência mostre quais são os melhores caminhos para a gente tomar uma melhor decisão clínica para o nosso paciente, né? E a gente vai ser mais assertivo, certamente, né? Então, eu concordo muito com isso e essas coisas não precisam estar tão distantes, né? O pesquisador ele não precisa estar tão distante da prática clínica, nem o clínico não precisa ter aversão à ciência, que é um pouco o que acontece no dia a dia, né? As pessoas olham meio com o nariz meio torcido e falam, pesquisa é muito chato, eu não quero ser pesquisador. Mas acho que o que você falou é perfeito, acho que a população também está olhando um pouco isso, né? Ela também, ainda mais em época de Covid, que tudo se fala de pesquisa para vacina, pesquisa para remédio, acho que a população também vai ficar um pouco mais antenada para saber, será que esse tratamento que eu estou fazendo para o meu filho, ele tem algum fundo científico, é verdade mesmo? Acho que o que você falou, acho muito pertinente mesmo, não só para a área médica da saúde, mas também para a população. Eu acho que, não sei se você tem alguma coisa a acrescentar. Assim. Não, eu acho que você tem toda a razão. A gente está falando de ciência, eu tenho uma linha de pesquisa clínica e uma básica, e você falou bem. Eu acho que não é só pesquisa, a gente fala pesquisa, muito em laboratório, tudo, mas também a pesquisa, você ter calma com o seu paciente, você ter a experiência, você avaliar com critério, avaliando com medidas bem sólidas, assim, a evolução dos pacientes, isso é uma pesquisa. Aí você vai amadurecendo, você vai desenvolvendo, e a experiência também é importante, né? E também eu quero dizer também que às vezes a gente fica pensando só, eu falei da área acadêmica, mas também tem grandes médicos que não estão ligados à área acadêmica, que também tem uma importância no cuidado com o paciente. O mais importante que eu falo para todo o meu paciente quando eu vou tratar o paciente, assim, na hora da decisão de uma cirurgia, na decisão de uso de um colete, eu penso assim muito, eu tenho 2 filhos, eu tenho um filho de 14 e um de 10 anos de idade. Eu pergunto muito assim, eu faria isso com meu filho? Eu faria isso com um familiar meu? Se você faria, se você realmente está seguindo o caminho certo, eu acho que, na verdade, você se colocar no lugar do paciente, você colocar e pensar se você faria isso mesmo, se é isso que você, da forma que você trataria, eu acho que está seguindo o caminho do seu coração, o caminho mais correto na experiência que você tem, no que você estudou para dar o melhor para o paciente. Com certeza. Luciano, e para a gente começar a entrar um pouco na história da nossa live, né? Quando você pensou nesse tema, né, da perspectivas para o futuro, como é que você, com essa visão mais científica,
como é que você observa o que você viu, né? Então, vou fazer uma pergunta até um pouco antes. Como é que você viu essa evolução do tratamento da escoliose? Se você acha que o tratamento da escoliose realmente é um tratamento que teve um upgrade, assim, teve um salto de evolução. E em seguida, como é que você tem visto aí, para qual caminho, se você pudesse apostar aí em alguma coisa, para qual caminho você acha que o tratamento da escoliose ele vai com mais força? Então, eu vi assim, vou fazer dois pontos assim, o tratamento conservador, né, e o tratamento cirúrgico. Em relação ao tratamento conservador, formei há 24 anos, em 2000 comecei a fazer coluna, e realmente no tratamento conservador eu via coletes enormes e criava até traumas na criança, né? E hoje eu vi uma evolução muito grande, tanto no formato, na manipulação, na confecção do colete, nos materiais, mais leve, mais fácil de usar. Houve uma evolução nesses últimos 10 anos, assim, foi muito importante. Hoje a criança consegue usar com mais facilidade e aceitar mais o colete, que são coletes muito mais customizados, né? Isso é um ponto realmente, sem dúvida nenhuma, que faz a criança aderir melhor ao tratamento. Também no tratamento conservador eu vi essa mudança, eu acho que eu presenciei uma mudança que quando vinha uma criança com escoliose, o médico falava assim, nada de costas, nada de borboleta, e tinha assim, não faz esporte, não faz outro, e eu acho que tem evidências que o desequilíbrio do corpo gera o equilíbrio, então você se colocar na postura, fortalecer, eu acho que isso você pode falar melhor que eu, né, realmente como mudou as formas de você, da fisioterapia, né, exercícios para melhorar realmente a postura. E o outro lado é o lado cirúrgico, né, em relação às cirurgias, eu sou da época que aprendi a operar com Hartwell e Harrington, né, que não permitia uma correção nos 3 planos. Com o professor Lenk, eu aprendi muito o uso dos instrumentais de terceira geração, de rotação, seletivar a curva. Ele, eu acho que foi o grande percursor disso tudo. Eu tive a oportunidade de pegar o ápice dele no desenvolvimento dessas técnicas. E hoje tem materiais cada vez cirurgias menores, cada vez avaliações mais com curvas seletivas. Eu acho que isso melhorou bastante. Antigamente a gente fazia uma cirurgia, a gente ia de T4 a L4, passava a linha lá e era isso que tinha que fazer. Hoje em dia a gente sabe que não, hoje em dia tem critérios, começou com Lenk e tudo, que você consegue bordar níveis menores, às vezes uma criança pequena, você faz uma artrodese mais seletiva do colete noturno, segura um pouquinho a curva, e assim você vai poupando, e a gente sabe hoje que ao longo da vida, você impacta muito se você artrodesar níveis necessários, principalmente quando você entra em L4, L5, na curvatura, você impacta muito a qualidade de vida dessa criança com dor lombar no futuro. Isso caminhou bastante. Agora, eu vejo o que está faltando caminhar na escoliose. Eu acho que está na detecção genética, né? Eu acho que é isso que realmente a gente tem que tentar caminhar um pouco mais. Eu vejo áreas como oncologia, como que você, hoje em dia, você tem um tumor de mama, para tratar o paciente para dar uma químio, você vê o perfil, vê a histoquímica, vê a parte genética, então cada vez faz um tratamento mais individualizado. Isso eu acho que ainda está faltando um pouco na escoliose, você detectar melhor os genes, e com isso você faz um tratamento mais precoce, tem realmente parâmetros para você indicar qual vai progredir, e com isso você evitar uma cirurgia. Estou falando isso para você evitar uma cirurgia, com tratamento conservador, com uso de colete precoce, com orientação do paciente, com acompanhamento mais de perto. Maravilha. E o que tem saído, então, se a gente for entrar um pouco nessa parte mais genética, o que tem, para qual caminho a genética tem se mostrado mais? Ainda está numa fase mais de tentar entender quais são os genes mais importantes, que tem mais relação aí com a escoliose, ou principalmente, acho que o ponto mais importante
tentar entender por que uma pessoa tem 10 graus e ela vira 20, termina a fase do crescimento, e uma outra de 10 graus vai para 150 graus, 200 graus se não terminar. Será que é mais ou menos isso? É esse caminho que os estudos genéticos eles estão tentando entender mais sobre a escoliose, que é realmente progressiva? Qual é o caminho? O que hoje a parte genética tem estudado na escoliose? Eu acho que é isso, você falou muito bem. A primeira é a detecção dos polimorfismos, alterações genéticas, né? Você detectar o máximo possível de polimorfismos que estejam envolvidos na escoliose. Eu acho que é isso ainda, é um ponto ainda que ainda tem que se desenvolver, tem que pesquisar outros polimorfismos e quais realmente associações, tá? E o segundo ponto é avaliar as associações desses polimorfismos, quando tiver bem entendido, separar as curvas de baixo grau, de alto grau, e avaliar essas combinações entre esses polimorfismos tem maior risco de progressão dessa curva, evoluir para curvas mais graves, ou não. Esse é o segundo passo. E o terceiro passo, depois de definir a questão dos polimorfismos, a combinação dele, seria a detecção, fazer um teste genético. Por exemplo, o risco de você progredir, hoje em dia a gente sabe, a gente pode entrar depois, quais as crianças que têm risco de progressão, mas com testes genéticos você já tem uma ideia de qual curva vai progredir. Isso que é o futuro aí do tratamento das deformidades. Mas, às vezes, também na escoliose, você sabe muito bem, né, Rodrigo, que não é só isso. Tem os fatores, por exemplo, o fator biomecânico, tem o start, o início da curva. Mas tem o fator biomecânico, por exemplo, mulheres com tronco mais fino, pouca musculatura, tem um fator biomecânico também de aumentar essa deformidade. Então, o polimorfismo, então assim, vai ser difícil a gente apenas detectar os casos mais graves por polimorfismo. Vai ter que conseguir detectar qual curva que vai aparecer, qual curva maior risco de progressão, mas fatores individuais também são importantes para o agravamento. A gente sabe que crianças com um tronco mais curto, mais massa muscular, geralmente é mais difícil evoluir muito mais que uma criança com um tronco mais esguio, com pouca musculatura. E aí que entra o trabalho da físio, né, de fortalecimento desse tronco, de estabilidade, de compensação. Essa parte, você acha que tem algum lugar do mundo que já se faz alguma coisa nesse sentido? Eu tenho um instituto aqui, Escoliose Brasil, e aí meu paciente chega, eu já faço um teste genético para ter uma ideia para que lado ele vai, ou isso ainda, você vê que isso ainda vai ser um futuro ainda não tão próximo assim? Eu acho que a ciência, a gente vê com o Covid agora, que realmente quando tem investimento, a gente começa a acelerar todos os processos. Hoje, realmente, você viu o Covid agora, nem conhecia direito a doença, hoje em dia a gente entende muito bem a doença, já está quase a possibilidade de vacina, de tratamentos, então a medicina depende de investimento em pesquisa, né? Ainda não existe um teste genético, tem algumas populações que conseguem triar, assim, bem. Por exemplo, os Morbos nos Estados Unidos, tem um cirurgião, esqueci o nome, que ele conseguiu desenvolver um teste específico para essa população, mas esses testes não são reprodutivos em outras populações devido à miscigenação, né? E a população brasileira tem uma questão maior de miscigenação, então cada população vai ter que ter seus próprios testes para você poder testar essas crianças de maneira adequada. Mas ainda não tem, a sua pergunta, respondendo bem específico, não tem um teste ainda para detectar. Mas eu não acho que vai demorar, alguns cirurgiões falam que vai demorar muito, mas eu acho que não vai demorar tanto assim quanto a gente imagina. Tá. Já tem tido alguns estudos pensando no polimorfismo, tentando ver quais são as alterações que esses polimorfismos acabam trazendo para o paciente com escoliose, né? Então tem algumas linhas falando do déficit de vitamina, outro da contratibilidade musculoesquelética ali do tecido conjuntivo. Você tem alguma suposição, ou você já leu alguma coisa relacionada se os pacientes são mais rígidos, eles são mais flexíveis, eles têm alguma mudança aí, eles tendem a piorar mais ou não, pensando nessa estrutura biomecânica que você citou. Porque, só para você, por que eu estou perguntando isso? Porque a nossa tomada de decisão clínica hoje ele é muito baseado nesses fatores
biomecânicos e até pessoais ali do paciente, né? Como que é o tecido dele, se ele é um paciente que tem uma estrutura mais rígida, se é um paciente que tem uma estrutura mais hipermóvel, e a gente faz exercícios visando tentar segurar, equilibrar um pouco mais isso. Então, minha pergunta para você, até já foram algumas conversas com o Gustavo Borges, lá do Rio de Janeiro, que está estudando isso no doutorado, com o professor Elton, parte de genética, e também é uma curiosidade dele. Eu queria saber se você tem alguma suposição sobre isso, se acha que o fator genético poderia influenciar também nessa estrutura desse paciente. Não, sim, lógico, assim, quando a gente fala na matriz celular, e realmente todos os tecidos formam do colágeno, ácido hialurônico, tem essa formação, né, por fora e por dentro, né? Então, assim, a questão do turgor, que a gente vai perdendo, que a gente tem um certo turgor, aí devido ao colágeno, devido a esse laçamento de fibras, tudo. E, lógico, a causa principal da escoliose, se vem do disco, vem dessa alteração muscular, realmente, assim, a gente não tem uma certeza. Tem estudos que falam em relação à musculatura, né? Tem estudos que falam em relação ao disco, né? E tem estudos que falam em relação ao sistema de equilíbrio, sistema vestibular, tudo. Tem uma série de questões, assim. Eu acredito que não é uma coisa única, são várias alterações interligadas, né? Não acredito que seja só a musculatura, uma alteração do tecido conjuntivo, tecido do espaço celular, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que são coisas somando, né? Eu acho que a alteração muscular, mas uma alteração biomecânica, que o tipo de tronco, o crescimento da criança, são coisas que se somam e você avalia o risco de progressão e qual realmente a causa da escoliose. Mas o fator biomecânico é extremamente importante, né? Eu não sei se tem uma outra visão. O que você tem visto, Rodrigo, no seu dia a dia, assim? Eu até acredito que talvez os extremos sejam alguma coisa mais complexa, assim, aquelas pacientes que são hipermóveis demais, então aquelas bem molinhas lá, que fazem ginástica, tá? Aquele perfil de paciente assim, eu vejo que eles têm uma progressão muito grande, então assim, rápida, tá, no estirão ali, e também muitas vezes chega pra gente curvas muito grandes, que são aqueles pacientes que são muito rígidos. Então, na minha suposição, se eu pudesse apostar, eu acho que os dois extremos talvez progridam mais, mas aí é só uma suposição mesmo e uma sensação do que eu vejo no dia a dia. Mas a Gustavo sugeriu esse trabalho agora no futuro, da gente começar a coletar, fazer juntamente com a coleta de DNA, a parte de fazer testes de mobilidade mesmo, né? Testes para saber qual que é o perfil e ver se tem alguma diferença genética nesses pacientes. Pode ser que sim, até para ajudar a prever outros fatores, né? Não sei se você acha que faz sentido. Não, assim, eu acho que faz sentido. O Gustavo eu conheci, e aliás ele está defendendo o doutorado dele, eu sou da banca dele em doutorado, né? Estou lendo a tese dele, a tese bem interessante, né? É um trabalho bem difícil aí, eu acho que todo mundo que faz pesquisa, eu acho que tem que ser valorizado, somente no Brasil, com as dificuldades que tem, né? Eu também acredito que os extremos também são bem importantes para você avaliar. Sempre os extremos você tem características que você, quando foge muito, tem alguma coisa aí, né? Eu acho que sempre é importante você pegar os extremos que você acaba encontrando mais características do que se pegar a média da população, a média das escolioses, né? Realmente esse trabalho pode ser um trabalho bem interessante para a gente avaliar bem quais esses casos que têm mais risco de progressão. Agora, pode falar. Não, perfeito, pode continuar, por favor. Não, assim, o que eu acho, Rodrigo, é realmente que a gente tem que mudar um pouco, assim, tem que evoluir a escolha, assim, né, nessa questão dos riscos de progressão, né? Eu vejo, assim, por exemplo, o que eu vejo, assim, quando eu vou dar aula para o residente, de 10 a grau vai ser normalidade, 20 a 40 usa colete, 10 a 20 observa, 20 a 40 usa colete, acima de 40 opera. Não é bem assim, né? A gente sabe que curvas, tem pacientes de quase 50 graus que a gente não opera, entendeu? Sabe? Que não é que opera. E eu acho que está muito fechado isso aí, sabe? O cirurgião quer operar, quando chega 41, vamos operar, entendeu? Não é bem assim.
Você consegue equilibrar um tronco com 45 graus, você faz um trabalho biomecânico nela, faz algum ajuste na postura dela e ela segura e não precisa de cirurgia, né? Eu acho que aí tem que ser mais tratamento cada vez mais individualizado para os pacientes, né? Isso é extremamente importante. Eu vejo essa questão muito de você acompanhar de perto o paciente, bem individualmente, para você chegar às melhores soluções para o paciente. Uma das coisas que eu sempre falo para os pacientes é que a escoliose ela é agressiva e ela é muito surpreendente. Então, se a gente não ficar realmente de perto e acompanhando esse paciente, muitas vezes é ali aquela hora que tem um estirão de 5, 6 centímetros em 2, 3 meses, é a hora que você perde o time do tratamento e esse paciente vai para uma indicação cirúrgica. Então, a gente faz diversas medidas clínicas, foto todos os meses, para tentar verificar se tem alguma coisa saindo ali do prumo, literalmente do prumo. Ver se a gibosidade aumenta, se o paciente está mais desalinhado, se ele esteticamente ele piorou. Então, tudo isso são fatores que muitas vezes a gente tem que falar, olha, faz uma radiografia antes, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o colete, porque senão realmente você perde o time do tratamento muito rapidamente. Isso é uma coisa, acho que é bem importante mesmo. Também concordo, eu acho que você acompanhar de perto o paciente tem que estar muito de perto acompanhando e avaliando essa evolução dessa deformidade, né? Principalmente o paciente mais imaturo tem que estar mais de perto acompanhando, porque é o risco maior de progressão dessa deformidade, né? E como você falou, pode perder o time, uma escoliose você pode tratar conservador, vira um caso cirúrgico. Eu também gostaria de colocar aqui, que eu vejo muito paciente chegando no consultório, e fala assim, não, o cirurgião falou que eu tenho que operar porque está pegando o pulmão, está comprimindo meu pulmão. Queria passar para todos que te assistem que isso vai realmente dar uma alteração pulmonar, curva acima de 80 graus, né? Então a gente não pode esperar, né? A gente não pode falar que uma curva de 40, 50 graus tem que operar porque está pegando o pulmão. Lógico, uma curva com 50 graus que ainda é muito imatura, é diferente, tem um risco de progressão, você tem que ficar mais de perto e, desse caso, evoluir para cirurgia. Mas eu vejo assim, a criança chega, olha, tá com 45, vai pegar o pulmão, tá com... Já vi até de 35 graus chegar no meu consultório e falar assim que vai ter alteração pulmonar. Deixar bem claro para todo mundo que te assiste aí, que é acima de 80 graus que vai pegar o pulmão. Então, assim, temos que ter critérios para indicar a cirurgia, entender bem realmente o que está baseado em evidência, né? Hoje essa linha tá ficando... Aqui a gente tem esses 50 graus, né? Ele é um número que as pessoas, às vezes, elas não entendem muito da onde elas veem, desse número da onde veio e por que acontece. Então, a escoliose não dá para ser só 1 grau mesmo, acho que é isso que você falou. A gente tem uma linha ali que é uma zona, eu sempre chamo que é uma zona de penumbra, que o colete ele tem uma excelente eficácia até 40 graus, mas entre 40 e 50 graus ali a pessoa não tem uma indicação nem 100% de operar e nem 100% de não operar, né? Ela está nesse período que é uma zona que não tem uma indicação real aí. Então, aí vai ser a preferência do paciente, da família. Tem pacientes que com 40 graus que quiseram operar, acharam que era o melhor, e a gente tem que achar e concordar e dar a nossa opinião e falar, olha, perfeito, vocês têm que decidir o que é melhor para a vida de vocês, da vida da filha e etc. E tem pacientes com 50 graus que não quer operar, e daí a gente tem que acompanhar e também entender se vai valer a pena, se não vale a pena, se está no começo do crescimento, se já está mais para o final do crescimento. Então, esses 50 graus é um número que muitas vezes assusta todo mundo, mas eu acho que por isso que precisa de uma boa avaliação, muitas vezes multiprofissional, para tomar decisão, para o paciente ter tomar a sua melhor decisão de uma forma mais consciente, né? Não é tão fácil tomar decisão pelos nossos filhos, né? Você citou que você tem filho, eu entendo que os pais realmente seja uma decisão muito difícil, né? Fazer isso, falar, olha, eu vou operar ou não vou operar o meu filho.
Extremamente, eu acho que é isso mesmo, assim, por exemplo, tem uma foto no livro do Campbell, que é bem interessante, que mostra, se não me engano, curva de 60 graus, mostra 6 crianças, assim, todas com 60 graus, e várias fotos de crianças diferentes. Depende da curva, tem mais giba costal, tem casos que tem mais uma curva compensatória, esteticamente, tem curvas que você, independente do grau, você está equilibrado o tronco, tem uma curva lombar compensatória, tem menos giba costal, você está mais alinhado, né? Então não é essa questão só do grau, como você falou, é uma questão muito mais da família, de como está o equilíbrio desse tronco, como está a altura do ombro, como está a crista ilíaca, como está o tamanho dessa giba, como essa criança está aceitando essa deformidade, né? Eu acho que, e essa zona cinzenta eu acho que é realmente importante, né? Nos 40, 50 graus, 55 graus, você tem que realmente individualizar mesmo essa criança, assim. Tem casos que você acaba tendo que operar porque está esteticamente tá com uma giba muito grande, e tem casos que você acompanha, que você melhora, não está tão esteticamente, a criança ganha mais musculatura depois na fase adulta e realmente fica melhor esse tronco, daí ela acompanha numa outra fase, na fase adulta, vê se aumenta, né? Mas realmente, eu já deixei de operar crianças com 40, 50 graus, e a criança hoje é um adulto e está bem, entendeu? Então tem que ser bem individual, tem que ter uma conversa bem de perto, avaliar, lógico, sabendo, como você falou no começo, uma curva de 45 graus, imaturo, o risco de um estirão grande, de aumentar muito esse COB é muito grande. Então, assim, quer optar pelo tratamento conservador, vamos optar, mas vamos acompanhar de perto para não fugir muito essa curva e daí você chegar depois com uma curva de 60, né? Bem descompensada. Então, isso é importante, esse acompanhamento. Você sabe que os meus colegas fisioterapeutas, eles sempre fazem essas perguntas assim no curso, quando eles encontram algum médico e tal. E a pergunta que eu vou fazer para você é assim: muitas vezes o fisioterapeuta fica com receio de fazer algum tratamento ali e de perder, os médicos falam bastante isso, né, também, perder o time cirúrgico. E é um pouco disso que você está falando. Olha, eu ia operar uma escoliose de 45 graus, tranquila, que eu ia fazer poucas artrodeses ali, fixar poucas vértebras, e esse paciente evoluiu muito mal sem usar um colete bem feito, ou sem fazer uma fisioterapia bem feita, ou sem fazer absolutamente nada, ou fazendo, depende, e aí esse paciente evolui muito mal, vai para 60, 70 graus, você tem que fazer uma cirurgia maior, e isso que é o time cirúrgico. Você sabe, você pode explicar? Exatamente, isso aqui é importante. A questão que eu vejo, assim, do time cirúrgico é você, por exemplo, não é só o COB, né? Se tem 40, 60 graus, se for só uma curva torácica 40, 60 graus, a cirurgia é muito semelhante, né? De você tratar uma curva de 40 a 60 graus, você vai conseguir da mesma forma, e hoje em dia ainda com instrumentais que tem. O mais importante que eu falo para os pais é a curva compensatória lombar. Geralmente, só para colocar para os pais, geralmente a maioria das crianças tem uma curva torácica, a curva compensatória lombar. O timing que talvez os cirurgiões falam é de você não deixar estruturar essa curva lombar, ou deixar ela sair muito, aumentar a curva secundária. Daí sim, você pode, se você esperar muito, ter que descer muito a artrodese e incluir essa curva lombar. Então, mais importante do que o ângulo COB da curva principal é como está a flexibilidade e como que está essa rotação da curva secundária. Isso é o mais importante, assim, para você em relação ao timing. Agora, lógico, se você está evoluindo bem, tem uma curva lombar, está bem flexível, não tem tanta rotação, não está tão fora da linha de prumo, e você tem uma curva e está com 50, 40, 50, não vai fazer diferença para 40, 50, 60, né? Mas, assim, a gente vê a questão de descer muito na curva lombar, se essa curva está saindo muito do prumo. Eu acho que isso é mais importante do que realmente a angulação, se é uma curva única e a curva lombar está tudo bem. Eu acho que isso é mais importante de avaliar. Vou começar a fazer algumas perguntas aqui do pessoal, tá? Teve alguém falando aqui, ó, doutora Cláudia escreveu aqui que você é o médico dela, que ajudou muito com problema sério na cervical. Muito obrigado, te agradecendo. A Fabiana, ela perguntou assim, ó,
Para paciente idoso, com curvatura acima de 40 graus, ele tem indicação cirúrgica, ele é um paciente que tem um desequilíbrio muscular bem grande. Como é que é a cirurgia para pacientes idosos? Tá. Para paciente idoso, realmente, assim, ela muda um pouquinho, né? Primeiro, só para colocar um pouco, para entender, a complicação da cirurgia de escoliose do adulto, paciente idoso, assim, é em torno de 20% a 30% da literatura, algum tipo de complicação. O que quer dizer isso? Tem que valer muito a pena você operar esse paciente, tá? A curvatura, se não estiver progredindo, não é o mais importante, o grau de COB, é muito mais no plano sagital. O equilíbrio no plano sagital, isso é muito mais importante do que o plano coronal. Você vê no paciente de lado, né? Só para o pessoal entender. O pessoal de lado. É muito mais o balanço, o sagital do paciente, desequilíbrio, que leva realmente a mais claudicação, a alteração do balanço sagital dos pacientes, do que problema de coronal. E esses pacientes também, muitos pacientes idosos com 40 graus, a primeira coisa que eu indicaria é fazer um bom fortalecimento muscular, boa fisioterapia, esse paciente tem que ter muito exercício físico e acompanhar esse COB. E no meio do caminho desse paciente, você pode tentando fazer tratamento de dor, que o que mais dói nesse idoso? Às vezes é a faceta articular, às vezes é uma alteração muscular, às vezes a sacroiliaca. Então você fazer alguns tratamentos de dor, focar muito no fortalecimento muscular e acompanhar essa curva. Se vai operar essa curva, se a curva estiver aumentando, daí sim. Mas já com 40 estacionado e você começar a fazer fisioterapia e melhorar a dor, esse paciente não necessariamente precisa já operar por causa do COB. Mas sim, uma dor intratável, uma alteração do balanço muito importante, e ao longo do tempo, esse paciente com físio, com tratamento de dor, acompanhando bem de perto, esse paciente não melhora a dor, está uma dor insuportável. Porque a cirurgia é uma cirurgia grande, com grande risco de complicação. Legal. A Giovana Ramos, ela escreve assim: boa noite, Rodrigo Luciano. Existe uma relação entre a menarca e a progressão da escoliose? Sou estudante de fisioterapia e vocês são uma grande inspiração. Bacana. Você quer responder isso aí, Rodrigo? Responde você. Sim, existe, né, uma relação importante. Então, a menarca, ela, na verdade, ela indica ali puberdade, e ela também indica que, na verdade, você começou a parar de crescer. Tá? Alguns estudos têm mostrado que o final do crescimento, na verdade, ele se dá por volta de 2 e uma porcentagem, perto de 16% a 20%, pode levar até 2 anos depois da menstruação. Ou seja, está crescendo, ainda tem chance de progressão, tem chance aí de evoluir a curva. O colete tem a melhor indicação no começo, tá? De 0 a 2, o ICER de 0 a 2, o crescimento ósseo mais no início. Porém, já tem algumas literaturas mais recentes também mostrando que pacientes que tiram o colete quando ainda não terminou o crescimento, quando ainda não fechou o crescimento ósseo, esse paciente ainda progride. Então, hoje a nossa recomendação é tirar o colete quando o paciente termina o crescimento ósseo. Então, a puberdade, a parte da menarca é onde mais tende a aparecer a escoliose e aonde tende a também evoluir a escoliose. Se você quiser completar alguma coisa. Não, eu acho que é isso mesmo. A menarca de crescimento é o maior risco de progressão da curvatura, você falou muito bem, e realmente essa fase que é muitas vezes, assim, até se colocando isso, eu pego no consultório alguns pais que até se culpam muitas vezes, que chega assim, olha, eu tinha minha filha, e agora tem esse grau de escoliose, e às vezes se culpam mesmo, assim, dessa evolução da escoliose. Eu falo para os pais, muitas vezes é difícil de você detectar. No estirão cresce muito, aumenta muito essa deformidade. E se, por exemplo, você está numa fase ainda que você não vai para a praia, que você vê pouco a criança tirar a blusa, tudo, quando você está na praia é mais fácil de você visualizar. Ou aquela criança ainda que tem uma parte de vaidade, vê a parte estética, vê a mama, a altura da costela, então muitas vezes passa despercebido. Então, um conselho para os pais, se vocês têm caso de familiares com deformidade, um irmão, um primo, esses casos realmente tem que ser avaliados e procurar avaliar com antecedência se tem uma presença de uma escoliose, né?
porque no estirão, muitas vezes, você pega uma escoliose que muitas vezes acaba chegando até quase cirúrgico, uma deformidade que você acaba perdendo time, muitas vezes até de tratar essa paciente. Legal, verdade, é isso aí. Tem uma pessoa aqui perguntando se com 30 graus ela tem chance de reduzir a curvatura usando o colete. Esses coletes tridimensionais que a gente utiliza, que a gente citou, tem mostrado que antigamente a gente só pensava em segurar a progressão, já era ótimo, e continua sendo muito bom. Se a gente segurar, a gente está super no lucro. Mas, em alguns casos, a gente consegue reduzir. Se a gente reduzir, a gente fala que é ganhar de goleada. Tá? Então, mas hoje a gente já consegue a gente tem maiores chances. Se vai acontecer, é impossível a gente saber, a gente prever, a gente só tem maior probabilidade de fazendo tudo certinho. Agora, se vai acontecer, é impossível, né? A gente está no jogo, se empatar tá maravilhoso, a gente só não quer perder o jogo, só não quer piorar a curva, né? Mais ou menos por aí. Tem uma pergunta bem interessante aqui, que eu acho que é um tema que a gente não tocou, nem era o tópico, mas ela perguntou algumas vezes, tá? A Mila. Ela falou que ela tem hipercifose de Schwermann, e uma escoliose leve. Ela queria que você falasse um pouco qual que é a conduta aí do tratamento para quem tem hipercifose de Schwermann. Ela tem 28 anos, tá? Não sei se o Schwermann, assim, em relação à angulação, ele acaba sendo um pouco mais aceito esteticamente, o Schwermann, né? E também ele não tem essa questão de compressão pulmonar, né? Então é um pouco mais aceito a postura. A gente já tem uma cifose já o nosso corpo apresenta uma cifose, né? Porque as curvaturas, a gente tem uma lordose, uma cifose torácica, uma lordose cervical, porque a gente virou bípede, e para equilibrar o nosso tronco na posição bípede, a gente adquiriu essas curvas, e com isso a gente consegue equilibrar na posição ereta. Então essa curva já pertence à nossa normalidade, então é mais fácil de aceitar. Quando a gente trata essas deformidades, é muito parecido a angulação em relação à escoliose, acima de 40 graus, 50 graus, depende da angulação, já está indicado o uso de coletes, tá? Então, avaliar, mas você com 28 anos tem que avaliar mesmo, e avaliar realmente se vale a pena fazer uma cirurgia nesse grau, tem que ser um grau bem elevado, porque a correção, ela tem um risco maior no Schwermann, de você estirar essa medula, e muitas vezes a coluna é mais rígida e você tem que fazer liberações maiores. Então tem que avaliar caso a caso e avaliar quanto que a angulação cobre dessa deformidade para ver qual que é o melhor tratamento. Legal. Gente, a gente não vai conseguir fazer respostas, aqui são respostas mais gerais mesmo, tá? Obviamente que a gente precisa avaliar e a gente não está prescrevendo nenhum tipo de conduta pela internet. Isso é bem legal deixar bem claro, a gente está sim tentando ajudar a informar a população. Esse é o nosso objetivo aqui nessa live, tá? É impossível a gente entender qual é o caso, de fato, o que está acontecendo. Tá? Bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pergunta bem complexa aqui. Doutor, como você enxerga pacientes que optam em retirar a haste e os parafusos depois de anos operado? Há uma possibilidade da curva voltar, haja vista que o fator genético na deformidade ainda é algo não é algo tão assertivo? É a pergunta do Ferd. Olha, o risco de voltar à cirurgia, é importante entender assim, a haste, ela é um metal que tem um ciclo de movimentos, que qualquer metal, se você tem um ciclo de movimentos, você vai, por exemplo, pega um ferro, vai começar, dobra, estica, uma hora ele fratura, ele rompe. Então, assim, o que faz a curvatura, essa haste não quebrar com o tempo? É você colocar enxerto ósseo entre as vértebras, e assim, a parte biológica, cria uma ponte óssea, essa deformidade não progride, tá? Se passou de 4, 5 anos essa haste não quebrou, quer dizer o seguinte, que essa artrodese, esse leito de enxerto está muito bom. Então, a questão de tirar a haste não vai aumentar a escoliose, mas também não há necessidade de tirar a haste, porque é uma cirurgia, muitas vezes, muito grande, porque muitas vezes o osso até, ele cresce em volta do parafuso, então você faz uma cirurgia grande, que sangra para tirar a haste. Então, assim, se a haste não está
machucando, não está muito saliente na sua pele, eu aconselho a não tirar a haste. Agora, se você realmente quer tirar a haste e tudo, a gente faz uma tomografia para a gente ver realmente como está essa artrodese, e se tirar essa haste, não vai aumentar essa curva porque está uma boa artrodese feita. Então tem muito a ver com a parte genética, tem a ver como está o leito de fusão óssea que o cirurgião fez. Legal. Boa pergunta e bem complexo mesmo essa situação. O Luiz Eduardo falou assim, havendo redução da curvatura para índices não patológicos, pode haver a redução da quantidade de horas do uso do colete? Acho que ele quer dizer assim, uma curva de 20 graus que foi para 10. Talvez, né? Menos que 10, né? Que daí não seria escoliose. Daí não, né? Daí, assim, se você tem uma curva, se reduziu, tá no lucro, né? Você realmente está fazendo um bom colete, um bom tratamento, pegou um bom profissional. Mas o fator biomecânico está presente, então você tem que, mesmo assim, tratar até o final. Se você tirar o colete antes, tem o risco de progredir. Então, assim, mesmo que evoluir para uma curva abaixo de 20, você tem que manter o colete, porque senão você pode progredir essa deformidade. Não sei se, Rodrigo, você tem uma outra visão, tudo. Não, eu até concordo, mas eu tô com uma paciente muito curiosa, assim. Ela é uma menina, ela tem 7 anos, e ela tinha uma escoliose de 28 graus, e a gente começou a usar o colete faz 1 ano. Ela, assim, reduziu a curvatura dela para 8 graus. E aí a gente fez uma experiência. Como ela é muito novinha, antigamente usava gesso, né? Nessas crianças, às vezes muito, claro, ainda mais recente, mais nova ainda, né? 3, 4. Em alguns casos, vários relatos médicos, assim, tem pouca literatura, mas vários relatos médicos, olha, muitas vezes a gente colocou um gesso e alguma coisa no sistema nervoso central dessa criança meio que organizou e parece que ela não aumentou, não evoluiu uma escoliose tão grave, mas continua acompanhando essa paciente. Então, nesse caso específico, a gente reduziu o número de horas, que foi para a segunda andar correta, né, uma menininha novinha, ela está aceitando super bem o colete, ela é numa fase boa de usar, a gente faz bonitinho os exercícios. A gente deixou ainda o colete noturno. Ela está usando para dormir, porque o colete está lá funcionando bem, ela está no colete, ela está bem adaptada ao colete. E agora fez 6 meses que a gente reavaliou usando só à noite. E ela manteve a curvatura bem, sem aumentar, e fazendo exercício. É um caso que, assim, sinceramente, eu não sei explicar ainda, não tem relato na literatura. Eu até quero escrever esse estudo de caso em alguns anos, 4, 5 anos de acompanhamento, mas é um caso que a gente não tem certeza se tirar vai piorar e se colocar, mas a gente não sabe. Sinceramente, é isso, e a gente fala isso muito abertamente para a mãe. Fala assim, olha, vamos tentar, e a gente vê, porque estava na hora de fazer daqui a pouco outro colete, a gente optou por não fazer, mas é um caso, né? Assim, um caso muito pouco para a gente poder concluir alguma coisa, né? E tem pouca literatura também. Tem que sentir, né, Luciano? Sim. Não, eu também acho. Eu acho que também você, quando eu falei mais uma criança adolescente, né? Uma criança de 7 anos, sim. tem que tentar Então, várias possibilidades, né? Uma criança de 7 anos, se pensar num colete e deixar até final do RICER, né? Então não tem cabimento. Eu acho que você fez uma boa conduta. Eu acho que uma criança de 7 anos, são outros fatores que estão agindo, são outra forma, e você pode acompanhar bem de perto, assim, não sabe, de repente, com mais idade você pode recolocar o colete, mas ela já ficou um tempo sem colete, já é ótimo. Economiza dinheiro para a família, usar o colete, que é lógico, a qualidade de vida é pior, mas a gente falou exatamente isso, a gente falou assim, olha, se ela conseguir ir bem até a fase do estirão, que agora que ela dos 7 aos 10 ainda não cresce muito, né? Na menina vai começar a crescer lá 10, 11 começa, que é a parte da menstruação lá, que eles perguntaram antes, é a hora que vai começar a ter o estirão. Pode ser que nessa hora já a gente volte a usar. Eu falei exatamente essa frase para a mãe. A mãe topou, entendeu? Ela tá junto com a gente, ela falou, não, vamos acompanhar, se a gente vê que tá piorando, a gente coloca de novo. Então nós estamos acompanhando. Sinceramente, como que o corpo dela vai responder, a gente não sabe, né?
Não, tá ótima a conduta. Eu acho que é isso mesmo. Você tem que individualizar a conduta, né? Eu acho que não dá para fechar numa uma regra única e aqui seguir para todo mundo. Eu acho que a questão da experiência e você individualizar o tratamento é extremamente importante, extremamente sadio. Eu acho que isso tem que ser feito mesmo. E quanto mais você está inserido num tratamento, numa forma de tratar o paciente, você consegue essa experiência de você conseguir tentar coisas novas. Legal, legal. Vou fazer mais uma ou outra pergunta aqui. O Carlos perguntou sobre se existe uma diferença de escoliose idiopática do homem e da mulher, e na cirurgia, e acho que na cirurgia ou no tratamento conservador. Olha, o que existe é a frequência, né? Na mulher é muito mais frequente que o homem. E quando a gente pega, voltando para a genética, tem um estudo que eu fiz com polimorfismo receptor de estrógeno, tem um polimorfismo bem frequente na população com deformidade, né? Mas em relação ao tratamento cirúrgico é bem semelhante, é igual, né? Não tem diferença. Agora, uma outra questão, assim, sabe, que eu vou até fazer uma hipótese agora, né? O homem geralmente tem um tronco mais forte, né? Com mais musculatura. Será que realmente é só polimorfismo ou também tem a questão muscular também, que você acaba com o biomecânico menor, assim, para ter menos angulação? Essas são perguntas, assim, que a gente, só com o tempo, a gente consegue responder. Isso. A gente sabe que a escoliose ela é mais prevalente. No estudo nosso do Brasil, são 4 meninas para cada menino, é mais ou menos o que tem no mundo, mas o que a gente vê nas meninas é que elas são mais progressivas, né? A escoliose tende a aparecer mais nas meninas e tende a ser mais evolutiva nas meninas. Então é uma questão aí que a gente talvez... pode ser, talvez essa parte do homem se adaptar um pouco melhor, ter mais musculatura, pode ser uma suposição. A gente em alguns anos, talvez a gente esteja olhando essa live aqui e tendo respostas mais assertivas, eu concordo. Sim. Pode ser uma boa. A Mila perguntou se tem alguma relação de escoliose ou a cifose com o pé plano, ou se não tem nada a ver. A gente submeteu um artigo esse mês passado, que a gente avaliou 100 pés de escoliose, né, 100 pacientes com escoliose, e a gente encontrou que eles têm um pé mais cavo, ao contrário, tá? O pé mais cavo. A gente ainda está entendendo, ninguém ainda olha para o pé, a parte biomecânica dos pacientes lá embaixo, estrutura, e a gente está fazendo algumas linhas de pesquisa nessa área. Talvez aí a gente pense em intervir, como que é a estratégia de adaptação postural ali do pé, a gente está tentando pensar no tratamento, por isso a gente está entendendo como que para depois a gente poder pensar em intervir de alguma maneira. A questão assim do pé cavo, o pé plano, queria deixar claro também é que muitos desses casos com alteração do pé, pode ser que não seja uma idiopática, né? Pode ser que seja uma doença, alguma alteração neurológica mesmo, outro tipo de escoliose, né? Então, assim, tem que avaliar. O paciente que tem alteração do pé, tem que avaliar mesmo se é uma idiopática ou tem uma outra etiologia aí que a gente ainda não entendeu, né? Então, isso é uma coisa. A gente ainda, no Brasil, a gente tem um hipodiagnóstico de algumas síndromes, às vezes muito leves, né? Que poderiam ser uma causa da escoliose, e a gente também coloca no bolo do idiopático por não ter um diagnóstico. Exatamente, a gente tem que triar esses casos com pé cavo, daí podia ser uma triagem até genética desses pacientes, para ver realmente qual é a causa, né? Pé plano, pé cavo, né? Uma vez eu vi uma tese que tinha uma associação de pé cavo e escoliose, né? Depois eu comecei a pegar no consultório, eu vi, quando a gente começa a examinar direito dos pacientes, tem muito paciente neuromuscular no meio, né? Então, assim, tem que triar bem, assim, esses pacientes, assim, com alteração do pé. Paciente com 60 graus lombar e 42 graus torácico, adolescente, 13 anos, Risser 3-4, e teve uma evolução com colete de Boston para 52 e 36, respectivamente. Como avalia a retirada do colete, sendo que, neste caso, em muitos casos, eles nem indicam? Não, acho que a indicação do colete, que nem a gente entrou naquela área cinzenta, né, Rodrigo, que você colocou,
Sim, mas aqui ele já tinha uma indicação de 60 graus, né? Já era uma curva cirúrgica, né? Uma curva cirúrgica. Tem que ver, realmente, assim, a questão hoje, assim, uma curva de 60 graus, tem lombar, tem uma questão seguinte. Tem que explicar para os pais que tem maior risco de dor lombar na fase adulta, tá? Tem maior risco de progressão essa deformidade na fase adulta, tá? Talvez impacte na terceira idade essas curvas, quando começa a perder musculatura, alteração do disco, alteração da faceta, então tem que deixar claro para os pais. Mas a questão só, se a gente parar na retirada do colete, é sempre quando fechar o rícer, né? Sim. Mas eu acho que esse caso eu avaliaria com bastante cuidado aí, para ver realmente como está o tronco desse paciente, como a deformidade dele está compensada. E, não sei, eu gostaria de avaliar esse paciente para dar uma resposta com mais precisão. Você também assim? Você... Também não concordo, acho que tem que avaliar mesmo, porque é um caso bem, bem complexo. Precisamos entender, porque às vezes aqui na conversa, no escrito, né, essa redução para 52 e 36 foi depois de um tratamento, ficou sem colete por 12 horas para fazer essa radiografia, ou é uma radiografia dentro do colete? Porque dentro do colete é normal a gente ter uma redução dessa curva. E aí isso não quer dizer que ele teve uma melhora, que ele teve uma evolução da sua curva. Então tem muitas perguntas que é só numa avaliação muito minuciosa que a gente poderia fazer. Luciano, eu queria, para finalizar, assim, eu queria você, com uma frase, assim, é claro, primeira coisa, que você, quem quiser te encontrar, né, aonde que ele pode, quero marcar uma consulta, quero fazer pesquisa com você, quem está te assistindo, como que te encontra, primeira coisa, e depois que você talvez terminasse fazendo uma perspectiva mesmo, assim, olha, jogar pro universo aqui, pro YouTube, o que você acha aí, que você apostaria no tratamento mesmo da escoliose no futuro, como que você espera que nós vamos estar aqui daqui a 10, 20 anos conversando sobre o tratamento da escoliose, como que você acha que vai ser o tratamento, alguma coisa nesse sentido? Em relação ao meu contato, eu atendo no Hospital Albert Einstein e atendo na Rua Borges Lagoa, lá na Vila Mariana. O telefone meu é 3596-4186 e quem quiser me achar, tem a clínica chama Colunar, tá? E estou disposto a trabalhos, a avaliações, tudo. A questão, assim, no futuro que eu espero, é que tenha um teste genético, que você, quando a criança poder fazer um teste, descobrir a chance de ter várias doenças, tem um familiar ter um teste que você avalie, não só se você vai ter escoliose ou não, mas o risco de progressão dessa escoliose, e essas crianças, então, sejam acompanhadas de perto, seja, na maioria delas, feito o tratamento conservador e diminua ao máximo o tratamento cirúrgico no futuro. Que essas crianças consigam tratar precocemente as deformidades e consigam evitar a cirurgia, que a cirurgia, ela resolve, mas é uma cirurgia grande. Eu faço muita cirurgia de escoliose, mas eu também não gostaria que um filho meu fizesse uma cirurgia de escoliose. Então, se a gente puder evitar, isso é o melhor para toda criança, né? Mas tem casos que não tem como evitar e você tem que operar, e hoje a gente pode dar bastante segurança para os pais, para as crianças, em relação ao sucesso dessa cirurgia. Legal, maravilha. Queria te agradecer mais uma vez pela parceria, por ter aceito aqui, foi excelente, o pessoal está aqui super agradecendo, e até a próxima, que a gente se encontre em breve aí, conversando sobre a escoliose, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado.